Família, caiu a conexão. Sei lá se eu falei alguma coisa que não devia falar, né? Não sei. Sei lá se eu falei o nome do filme, não pode falar. Vamos esperar aí, família. Vamos chegando de novo, vamos nos conectando. Vamos chegando. Esperar vocês chegarem aí para eu saber que vocês estão aí. E... Nós somos brasileiros, né? Não desistimos nunca. Temos uma hora para bater papo. Uma hora não, temos mais 45 minutos para bater papo sobre isso. Então vamos lá, vamos avisando a galera que eu já estou aqui de volta, não sei o que houve, devo ter falado alguma coisa, alguma palavra, falei de um filme que talvez não possa falar, falei de um nome de uma pessoa pública, deve ser isso, não sei. Mas enfim, e aí vamos voltar ao tema do medo, né? Aí o que eu estava falando para vocês, algumas pessoas estavam dizendo o seguinte, gente, quem chegou aí, vai colocando no chat que já está aqui, eu vi que a Ilza falou que chegou, mas meu chat está completamente parado, bloqueadíssimo. E deixa eu ver se está ok, pelo menos o coraçãozinho está subindo, né? Está aqui. E aí eu fiquei pensando assim, bom, como lidar com esse medo? Porque as pessoas ficam falando assim, Denise, eu fico lembrando, por exemplo, fui traída, eu fico lembrando daquilo o tempo inteiro, eu tenho medo de ser traída novamente. Eu fui assaltado e hoje em dia eu tenho medo de ser assaltado porque eu fico relembrando daquilo o tempo inteiro. Então, a diferença entre viver e reviver é exatamente essa. O reviver te traz dor. Você reviver, você fica vivendo aquilo novamente. Reviver significa viver novamente, ou seja, te traz dor. Você lembra daquela situação, não como uma coisa assim, distante, não. Você traz aquilo para o seu real. E aí te provoca dor. Agora, rever, não. O rever é você olhar aquela situação, mas sabendo que ela está lá no passado, que ela aconteceu, ela não vai acontecer de novo. É como você ler um livro. Eu estou agora relendo alguns livros, né? Lembra, no início da nossa live, falei, gente, vamos fazer a nossa meta de 12 livros, no mínimo por ano, né? Eu leio muito mais do que isso, mas coloquei para a nossa família aí, vamos ver se a gente consegue ficar lendo pelo menos 12 livros no ano. E uma das coisas que eu estou fazendo é relendo uns livros. Quando eu estou relendo uns livros, eu vou rever este livro e vou fazer algumas anotações. É isso que eu quero sugerir para as pessoas que ainda têm medo e que ficam revivendo o passado. Não reviva o passado. Reveja o seu passado. Aprenda com o seu passado. Cresça. Sabe? Não sofra. Porque o passado passou, você não vai fazer mais absolutamente nada com ele. Então, vamos dizer que você, quando era bem pequenininho, a professora te pediu para ler lá na escola e todo mundo riu de você. Isso acontece muito aqui no Brasil, né? Olha, gente, eu não vou responder porque o chat está completamente vazio, não sei o que está acontecendo. Eu vejo só os coraçõezinhos subindo, então eu sei que vocês estão aí, tá? Mas, e aí, você fica lembrando daquilo, você fica revivendo aquilo toda vez que alguém pede para você alguma coisa. Então, o que você tem que fazer? Você não tem que reviver essa situação. Você tem que rever. Lembra daquele momento, mas lembra, deixa eu ver assim, como se você estivesse na terceira pessoa. Você lembra como se estivesse vendo televisão. Olha o meu cachorro já querendo participar da live também, o Bredinho já latindo aqui. Então, o que você faz? Você pensa naquele momento, e aí você faz como se estivesse vendo um filme na TV. E aí você olha aquela criancinha lá na sala, e ao invés de você falar, aquela sou eu, que não sabe ler, que todo mundo riu porque leu errado, ou porque foi humilhada, porque foi traída, cada um tem lá a sua dor, né? Aí o que você faz? Você olha para aquilo como se você estivesse vendo um filme. E você vai fazer as suas anotações. Ou seja, você vai rever a situação só com o seu olhar de hoje. Porque pensa, eu não sei vocês, família, mulher então tem uma facilidade de fazer isso. Quando a gente lembra de alguma coisa que aconteceu com a gente, principalmente alguma coisa ruim, parece que aquela dor volta toda, não é isso? Porque a gente tem a mania de reviver. A gente tem que rever aquela situação.
E aí você olha na distância e fala assim, nossa, olha aquela criancinha, ela não sabia ler, hoje eu sei ler, eu sei que isso é uma bobagem, que isso não vai contar em nada na vida dela. Isso é rever, faça as anotações. O que aquela criancinha precisava? Ah, aquela criancinha precisava... Não é você, tá entendendo? É ela, aquela criancinha, aquela outra pessoa, vamos dizer assim, que está no passado. Porque hoje você não é a mesma pessoa do passado. E é isso que tem que falar aqui, ó, para a mente humana. A gente precisa falar para o nosso cérebro. Eu canso de dizer isso para vocês. A neurociência fala isso. O cérebro humano, ele não sabe identificar o que é real do que é virtual. Então, para ele, tudo é real. Então, se você começa a olhar e ficar achando que é você, ferrou, ele vai acreditar. Então, você tem que olhar e dizer assim, aquilo é aquela criancinha que, quando leu, as criancinhas riram, ninguém mais lembra daquilo. Aquilo não tem nenhuma importância. O que aquela criancinha precisava? Ah, aquela criancinha precisava ler mais livros. Eu já li mais livros, hoje eu sei disso. Ah, o que aquela criancinha precisava? Ler mais devagar. Ela não sabia ler devagar. E agora ela lê devagar. E aí você pode dizer e rever, mas não é reviver. Você vai rever várias situações. Ah, situações felizes. Tem gente que, assim, esquece que já viveu momentos felizes. Porque a gente fala de momentos ruins, mas você tem que também rever momentos felizes. Às vezes você viveu um momento muito feliz com alguém que hoje você está chateado. Então, que tal você reviver? Não, rever aquele momento. Deu para entender a diferença? Não é reviver, é rever. Aí você revê aquele momento de felicidade e vai falar, o que aquela pessoa fez que me deixou tão feliz? Como é que foi? Por que eu senti aquela alegria toda? O que eu posso fazer para trazer aquela alegria de volta? E aí é a mesma coisa quando você vai para um momento ruim. O que eu posso fazer para não sentir mais aquela tristeza? Isso vai fazer com que a gente, de uma certa forma, família, quebre esse medo que ficou no passado. É o medo do passado. Tem uma coisa que eu acredito muito, sim. O passado passou. Você não pode fazer mais absolutamente nada com ele. Agora, você pode aprender com ele para que o seu futuro seja diferente. Então, o que você errou no passado, você não vai errar no futuro. Mas você vai cometer outros erros. Acho que tem umas 3 ou 4 lives atrás, eu nem me lembro mais, eu falei com vocês sobre perdão. A gente precisa aprender a se perdoar. Então, errou ou passou por uma situação difícil, aquela coisa assim... tem situações muito complicadas, né? Que às vezes, quando você é mais jovem, às vezes você cometeu um erro com alguém. E você fica se culpando até hoje disso. Então, às vezes, você, sei lá, na sua adolescência, você cometeu um erro com alguém, ou na sua juventude, você cometeu um erro com alguém, ou há um ano atrás, você cometeu um erro com alguém, e aquilo está te martelando, isso está te impedindo de viver. Isso faz com que você sinta culpa. Então, ao invés de você ficar revivendo aquele momento, reveja e diga, o que eu fiz de errado? O que eu posso fazer para melhorar? Ah, eu posso pedir desculpas à pessoa? Posso. Eu posso não fazer mais isso com outras pessoas? Posso. Isso é saudável. Sabe? Rever as situações é extremamente saudável. Faz com que você cresça. Entende uma coisa, família? A gente foge muito do caos. Mas é o caos que traz transformação. Então, quando a gente vive num momento de caos, a gente cresce, não tem jeito. Mas não é ficar revivendo aquele caos. Tem gente que nem revive o caos, né? Tem gente que vive no caos. Não tá certo. Agora, você pode rever o teu momento de caos e tirar proveito dele. Mas é rever... Como é que você entende isso? Quando você... É aquela coisa de filme, ou... Eu não vejo novela, mas a novela... é um pouco diferente, porque a novela é aquela coisa segmentada, né? Mas um filme, você vai lá, viu aquele filme, viu aquela imagem, aquela história, você depois sai do filme e você vai analisar com frieza. Na hora você se emociona, chora, ri, fica com raiva, né? Fica com medo, se assusta. Mas quando você sai do filme, você começa a ver toda aquela história de uma outra maneira. E aí o link dessa nossa live com o Rei Leão. Porque no filme,
nós depois saímos para bater papo, deixa eu ver, olha, 26, passar rapidinho. E nós saímos para bater papo, e o que aconteceu? Nós começamos a ver pontos da história que a gente, na hora que estava lá assistindo, e eu já vi a segunda vez. Bom, quem é assim, mais velho, que tem adolescentes em casa e adultos em casa, sabe disso. Rei Leão, gente, marcou uma geração. E a gente tinha que ver assim, 200 mil vezes, porque as crianças ficavam vendo o desenho milhões de vezes. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi o crescimento da computação gráfica, né? Os animais parecem reais, a savana parece real, sabe? As plantas, a água. É incrível o avanço da tecnologia, o avanço da computação gráfica. Eu sou apaixonada, vocês sabem disso. E eu fiquei impressionada. Você olhava para os bichos, você acreditava que eles eram reais. Assim, é tamanha perfeição. O ser humano é incrível, né? É maravilhoso. Realmente é uma obra-prima. Deus acertou na mão quando fez o ser humano. Então, quando nós saímos do filme, uma das coisas que nós percebemos foi que é a culpa. Né? A história é uma história clássica, né? O menino o pai morre num acidente, o menino tem um tio que está doido pelo trono, né? No reino, ele quer tomar conta do reino, e ele culpa o Simba, né? O pequeno reizinho, não, o príncipe, né? Que é um leãozinho, ele coloca culpa no leãozinho e faz com que o leãozinho fuja. Então, assim, a gente ficou pensando muito isso nas nossas vidas, né? Eu sugeri um livro para vocês, né? O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, é um livro denso, exatamente fala sobre isso, né? A questão da culpa. O mundo nos coloca muita culpa. O nosso inimigo, não importa a sua religião, que você crê, se você não crê em nada, se você é ateu, não importa, assim. A gente tem o sentimento de culpa muito grande pelo olhar do outro. Né? A gente se tolhe muito. O ser humano está deixando de ser humano porque está tão preocupado com o olhar do outro, de se sentir culpado, de se sentir errado, que começa a deixar de tomar posse do que tem. E o pequeno leãozinho lá, acontece exatamente isso. Ele se sente tão culpado pelo que ele fez, imaturidade. E aí a gente pensou sobre isso, né? Na história, é um leão, é jovem, bem pequeno. Mas a imaturidade, gente, não tem a ver com idade. A imaturidade tem a ver com você estar conhecendo aquilo pela primeira vez, estar vivenciando aquilo. Tem a ver com inteligência emocional, enfim. Então, você pode ser imaturo em relações, por exemplo, amorosas, e ser super maduro nas relações profissionais. Então, e pode ter 100 anos, pode ter 50 anos, pode ter 20 anos, pode ter 9 anos, pode ter a idade que for. E aí, entender que acidentes acontecem, e foi muito legal, porque depois a gente ficou pensando sobre isso. Quantas vezes, porque a gente acabou fazendo uma ligação, eu não vou falar de novo o nome do filme, nem vou falar o nome da outra pessoa famosa, porque eu não sei se foi isso que fez com que a live caísse. Mas, enfim, o que a gente ficou pensando, né? Que... Oi, Brett. Até o meu cachorro. Eu costumo chegar mais cedo do trabalho e dou atenção a ele. Hoje não deu tempo. Eu cheguei já ligando o computador para a live. Cheguei, gente, 5 minutos antes da live, assim, postando no meu celular para convidar vocês e já ligando o computador. Mas, enfim, aí o que acontece? Às vezes, nós nos colocamos em determinadas enrascadas, né? Porque o que acontece com o leãozinho é isso, né? Ele é quase que incentivado a ir para lugares de perigo, porque tem alguém do seu lado que tem maldade, e quem nunca passou por isso? No trabalho, ou na família mesmo, ou com relacionamento. Pessoa que está do seu lado, mas está com uma má intenção. E aí você está meio que aberto, meio de bobeira na situação, e a pessoa te coloca para você cometer um erro. Né? Eu lembro de uma história da minha irmã, assim, que foi para um trabalho e ensinaram tudo errado para ela. Então, assim, isso acontece, infelizmente, né? Somos humanos e estamos passíveis disso. Então, o que acontece com o Leãozinho, com o Simba, é exatamente isso. O tio dele, com maldade, começa a montar um esquema para que ele morresse e o irmão dele morresse também, para ele assumir o trono. E aí, ele começa a se sentir culpado. E o que ele faz? Foge. Foge e o que é pior? Encontra uma galera que tá nem aí, né? Então, assim, são as más companhias mesmo, né? E às vezes as más companhias são boas. Olha só. Porque
O Rei Leão, o Simba, quando ele foge, ele encontra o Pumba e o Timão, né? Um suricato e um porco. Eles não são más pessoas. Eles são pessoas que não têm a mesma afinidade, ou seja, que o leão tem. Ou seja, o leão, ele vem de uma linhagem, de uma nobreza. Nós, humanos, precisamos entender isso, né? Nós somos especiais. A gente precisa acreditar na nossa identidade. Hoje, nós somos a geração da bad. Está todo mundo de bad, todo mundo de depressão, todo mundo mal, mas porque a gente perdeu a nossa identidade. A gente perdeu a noção do nosso valor. Então, quando você entende que você é valoroso, e o seu pai que te criou, né? Seja o arquiteto do universo, seja Deus, seja Oxalá, seja o que você acredita, seja a evolução das espécies, porque tem uma galera que me segue aqui que é ateu, não importa, mas a sua criação, a sua essência é nobre. E você não pode se deixar levar por pessoas que não reconhecem isso. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Não sei nem sei se eu já falei dessa história do anel. Se não falei, já está gravada, né? Porque agora também não lembro de todas as histórias. Mas o anel é isso, é alguém que não tem o devido valor porque está com as pessoas erradas. E acontece isso com Simba. Ele está com pessoas que não são pessoas más, mas são pessoas que não sabem reconhecer um nobre, um rei. E aí eles vão viver o Ratuna Matata. Ratuna Matata, acho que é isso. Esqueci. Mas, enfim, eles vão viver a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí não vai dar certo. Tem um momento em que a culpa ela é superada, porque uma hora tem que ser superada. Ou supera-se por bem, ou supera-se por mal. Tem gente que encontra um macaquinho lá, como foi o caso dele, que foi atrás dele, falou com ele, ele encontrou a Nala, né, que é uma outra amiga dele lá, e fez com que ele voltasse. Mas e a gente? Às vezes a gente não tem ninguém, por isso que eu tô aqui. A louca! Eu vi um vídeo da Jojo que fala, eu tenho que parar de falar as pessoas públicas, porque pode cair a live. E ela mete a louca, entendeu? Tem alguém que tem que estar falando essas coisas. Eu tô aqui para te lembrar que se você tem alguma culpa de alguma coisa, não reviva essa culpa, reveja essa culpa. Faça as anotações do que você pode aprender com isso tudo que você vivenciou, vai para frente. E para as crianças que estão assistindo hoje, confie na sua família, tenha pessoas de confiança, cuidado com certos amigos. E aí não é só para as crianças, não, gente. Eu lido com jovens e adultos. E eu vejo muitas pessoas abrindo a sua vida. Esses dias eu falei para uma pessoa de mais de 40 anos que assim, abre a sua vida para todo mundo. Aí a resposta, minha vida é um livro aberto. Eu falei, todo mundo vai folhear. E aí, informação, gente, hoje nós estamos na geração da informação. Informação é poder. Minha avó dizia que coração dos outros é terra que ninguém pisa. Em curso de liderança, quando eu ministro o curso de liderança, eu digo isso, um bom líder sabe segurar as informações e compartilhar as informações com as pessoas certas. Já falei isso aqui com vocês. Às vezes, se você quer falar sobre relacionamento, você vai falar com uma pessoa. Você quer falar sobre estudo, você vai falar com outra pessoa. Porque assim, tem que ser assim, você tem que ter os mentores. Todo mundo tem que ter seus mentores. Então, imagina, eu quero falar sobre estudo. Vou falar com uma pessoa que não liga para estudo? Está errado. Eu vou falar para uma pessoa que valoriza estudo, valoriza estudar. Eu tenho problemas com relacionamentos. Eu vou falar com pessoas que já se casou 200 mil vezes, se separou 300 mil vezes, nunca fica com ninguém? Não. Eu vou conversar com pessoas que até podem ter se separado, que tem, né, separações. Pessoas que estão vivendo há muito tempo, porque eu vou entender de relacionamento. Eu vou falar sobre relacionamento com pessoas que vivem brigando com todo mundo? Que é o barraqueiro da vez? Claro que não, porque eu vou ter conselhos que não vão ser muito bacanas. Então é isso, você buscar a mentoria certa. Quando você lida com pessoas, e aí foi muito legal que a gente estava pensando nisso, porque assim, você tem que saber identificar as pessoas. Eu tenho uma coisa que eu falo muito para os meus mentoriados, é o seguinte: óculos de grau serve para eu enxergar. Óculos de sol serve para me proteger da luz.
Eu não posso, se não for um óculos de sol com grau, eu não posso usar o óculos de sol achando que ele vai servir para leitura. Então, há momentos e há pessoas para cada caso. Então, a gente até depois ficou brincando com o meu sobrinho. Eu falei para ele do Pumba e do Timão, porque é uma relação abusiva. E hoje a gente vê muito isso, né? Relações abusivas. Porque o suricato, ele o tempo inteiro diz que a ideia é dele. Quem nunca passou por isso no trabalho, né? Você dá todas as ideias e a pessoa, né, seu chefe ou um colega de trabalho rouba a sua ideia. O suricato faz isso e ele faz de uma tal maneira que o porco, o Pumba, ele fica... É relação abusiva mesmo. Ele acha que ele tá errado. Ele fala, é mesmo. E aí ele fala alguma coisa, e aí depois o suricato diz assim, a culpa foi sua. E ele fala, não, mas não fui eu que fiz. Foi você que falou. Fui eu que falei. Foi sim, a culpa foi minha. Então, assim, quantas vezes a gente tem relações abusivas? O que é isso? Não é só relação abusiva de corpo, né? Que tem a relação abusiva de corpo, a pessoa que pega você à força, ou quer tocar o seu corpo, ou te beijar, alguma coisa assim, porque agora tem que falar também pensando na garotada, né? Enfim... Mas também tem a relação abusiva emocional, e ela é muito grave. Então, aquela pessoa que diz o tempo inteiro que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. Foi muito legal que o filme tem um momento em que ele troca, ele faz uma luta atual, ele fala sobre bullying, né? Tipo, que o porco é chamado de gordo, e ele não quer ser chamado de gordo, porque... Todo mundo tem corpos diferentes, né? As pessoas, um é gordo, outro é magro, e isso não pode ser bullying. E aí ele fala sobre isso de uma maneira bem legal. E aí você entender que mais do que a relação abusiva de corpo, tem a relação abusiva de alma, de mente, de espírito. Essa é gravíssima. Então, se você convive com alguém que vive te chamando de palavras ruins, dizendo que você não presta, que você é isso, que você é aquilo, não permita que isso aconteça. Converse com alguém. E eu não estou falando só para criançada, não. Adultos, conversem com alguém. Vocês sabem que eu sou coach. Não é só como um coach, como um profissional que eu estou falando. Eu estou falando como uma mulher que já viveu bastante. Então, às vezes, você tem um amigo que é aquele seu amigo que é importante para aquilo. Ou um parente, ou, enfim, ou um terapeuta. Às vezes é bom você conversar com uma pessoa que é um profissional, ou mesmo um coach. Mas, enfim, converse com alguém para que você tenha ferramentas para se livrar desse relacionamento abusivo. Por quê? Porque às vezes você está num relacionamento abusivo e nem se dá conta. É aquele amigo que só te bota para baixo. É aquele amigo que não te deixa falar. É aquele amigo que não reconhece as tuas qualidades. Ou é aquele amigo que vive competindo contigo. Pode ser seu amigo, pode ser um parente. Às vezes é alguém da sua família. Às vezes é seu parceiro de vida. Enfim... Identificar isso não é para romper a amizade, né? E é muito legal que depois, mesmo os três, né? O Simba, o Pumba e o Timão, tendo essa relação que acaba sendo abusiva, porque a relação é tão abusiva porque eles ficam com o Simba não para amizade, eles ficam com a intenção de ter um leão para protegê-los. E eles fazem o leão acreditar que não é um leão. O leão vai comer larva, né? O leão não come larva, né? Ele é um carnívoro. E eles vão aos poucos, porque a relação abusiva é um pouco isso, ela vai aos pouquinhos, como tudo que é ruim na vida, não chega assim, de cara, né? É aquela coisa bem devagar. E eles ficam nessa relação, mas eles, no final, eles começam a entender cada um no seu papel. Então, assim, você não precisa brigar com seu parceiro ou sua parceira de vida, você não precisa brigar com seu colega ou com a sua colega, ou seu amigo, ou sua familiar, não precisa. Você precisa ter ferramentas suficientes para você saber quem você é. E saber que se você fez alguma coisa errada, isso não pode gerar um medo tamanho que vai gerar uma culpa e que você vai ficar sem a sua identidade. Eu acho que é exatamente esse ponto que eu queria chegar na live de hoje, que é quase que um complemento para a live passada sobre medo, né? Você não pode deixar que os seus erros, ou os erros dos outros, porque ainda tem isso, né? Às vezes, uma pessoa cometeu um erro com você. Uma vez eu atendi uma pessoa que estava numa relação abusiva, teve uma separação de uma sociedade, que chegou a um ponto que a pessoa achava que ela era a culpada.
por uma pessoa ter roubado ela, olha só, né? Numa relação de sociedade. Então, às vezes, você tem que, não é reviver, mas é rever a situação, porque às vezes você está carregando uma culpa que nem é sua. Nem é sua. Naquele momento, você achava que a culpa era sua. Lembra da criancinha? Naquele momento, você pode ter se achado um nada, porque você não tinha uma inteligência emocional suficiente para olhar para a situação e fazer uma reflexão correta. Mas hoje você já tem isso. Então você vai lá rever a situação, não é reviver, é rever a situação e olhar e falar assim, bom, o que eu fiz ali? Quais foram as minhas ferramentas? Porque assim, às vezes, já aconteceu muitas vezes isso comigo, de eu dizer assim, de eu ficar chateada hoje, de falar assim, puxa vida, se eu tivesse esse conhecimento naquela época, eu não faria aquilo. Isso não existe, gente. Sabe? Eu não posso pensar dessa forma. Hoje, eu sou hoje o que sou por uma construção de erros e acertos de toda a minha vida. Então, também você não pode chegar, rever lá a situação e querer avaliar a situação com a sua cabeça de hoje. Não pode. Você pode olhar e dizer assim, nossa, aquela criança não tinha inteligência emocional para entender que era só uma leitura de sala de aula. Por que eu estou falando isso? Porque, como professora, eu a vida inteira ouvi pessoas dizendo assim, não, eu tenho pavor de ler. E aí, quando a gente fazia um trabalho mais profundo, a gente descobria que a pessoa não tinha problema de falar assim, eu não sei ler direito. Aí, quando você ia conhecendo, né? Normalmente eu trabalho 6 meses, ou às vezes 1 ano, né? Semestre com os estudantes. E aí eu ia vendo que a pessoa sabia ler muito bem. Era trauma de infância, ou seja, criou-se uma crença limitante. E aí, essa crença limitante, o que acontece? Naquele momento, quando você era uma criancinha, deve ter dado um medo danado, né? A tia, eu lembro que uma vez passou isso, eu passei por isso. Eu estudava numa escola, eu era bem pequenininha, e acho que foi primário, por aí. E eu achava a diretora uma mulher enorme, sabe? Uma mulher grandona, chique, poderosa, não sei o quê. Anos foram se passando, depois eu fui trabalhar na prefeitura e tive o contato de novo com essa diretora. Foi uma situação muito legal, ela fez uma homenagem. E quando eu cheguei lá, ela era mais alta, ela era mais baixa do que eu. Foi muito engraçado. E na minha cabeça, eu ia encontrar aquela mulher enorme, não sei por quê. Eu estava com a imagem de uma criança que olha assim, ó, para um adulto. E eu fiquei... Lembra que eu falo para vocês o tempo inteiro? O cérebro ele não identifica o que é real do que é virtual. Por isso que você se emociona quando você vê um filme. Porque a sua mente ela não entende se é real ou não. Ela se assusta quando tem alguma coisa assim, sabe? Você vê uma cena assim assustadora, você se assusta, você se emociona, você chora, você ri. Porque ele não identifica. E aí eu fiquei com aquela imagem daquela mulher imensa. Quando eu cheguei lá, era uma mulher magra, mais baixa do que eu. E assim, foi muito engraçado, porque aí depois nós fomos pegar as fotos e ela era a mesma coisa, mas eu é que não era. Então é isso que a gente precisa entender. Quando você for rever uma situação, lembre-se que você, naquela situação, você não era a pessoa que você é hoje. Hoje você é outra pessoa. E agradeça pelo que você viveu. Porque tem gente que fala assim, só agradece coisas boas que aconteceram na vida, agradeça as coisas ruins. Quando você começa a entender que o caos traz transformação, quem me conhece sabe que eu gosto muito do Nietzsche, né? Então, Nietzsche é alguém que eu gosto de ler bastante, estou sempre lendo Nietzsche, relendo Nietzsche. Ele diz assim, só o caos dá origem a uma estrela brilhante. O que é isso? O caos faz você crescer. Então, aprende a agradecer os seus momentos difíceis. Porque eles te forjaram, te deram força, eles te deram coragem para continuar seguindo. E aí, quando você consegue olhar aquela situação que naquela época era horrorosa, você vê que não era tão horrorosa assim. Eu falo muito da Bíblia, vocês sabem disso. Então, o Davi, né, que é um dos personagens lá da Bíblia, que é um rei de Israel, o rei Davi, quando ele foi atingir lá, atacar os gigantes, o que ele fez? Ele lembrou do urso e do leão. Gente, ele já tinha brigado com o urso e com o leão. Foi uma coisa boa? Não. Ele reviveu? Não.
Ele não reviveu o momento do urso do leão. Porque se ele tivesse revivido, ele tinha ficado com medo. Ele ia dizer, ai, vai acontecer isso. O gigante pode me matar, porque eu fiquei com medo quando eu ataquei, o urso me atacou, o leão me atacou. Não, ele reviu a situação, falou, não, eu não consegui matar o urso e o leão. Como é que eu fiz? Eu usei as minhas competências e as minhas habilidades. Eu vou fazer a mesma coisa com esse gigante. Eu fui lá e venceu. Então, é isso que a gente tem que utilizar para que a gente não seja paralisado pelo medo. Porque o medo, ele é importante, para a nossa sobrevivência. Tem uma hora no filme que é isso, né? Acho que é o Simba, ele fala isso, eu rio na cara do perigo. E eles mudaram essa frase, eu não gostei muito. Mas ele, antigamente, ele dizia, no desenho, ele dizia assim, eu rio na cara do perigo. Por isso se ferrou, foi lá, caiu lá com as hienas. Então, você não pode rir na cara do perigo, mas você precisa ter o medo no limite certo para que você se proteja. Agora, não pode ter medo suficiente que vai te paralisar. Gente, nós temos uma identidade gigante. Nós somos criadores, sabe? Para e pensa o que a raça humana já fez como criatura. Por isso que eu digo assim, quem me conhece, respeito a quem é ateu que está aqui, mas eu sempre falo isso, sabe, gente? Filho de gato, gatinho é. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deusinho é. Gente, nós somos filhos de Deus. Nós somos criadores como Deus criou tudo isso. Então, assim, temos uma identidade maravilhosa. Podemos fazer coisas incríveis. Eu vi essa semana a primeira ligação de holograma de 5G, que eu fiquei assim... Incrível. Imagina você pegar o celular, ligar para alguém, a pessoa aparecer na sua frente, bater um papo contigo, assim. Tete a tete. Coisa maravilhosa. Tem o lado bom? Tem. Tecnologia tem o lado bom? Tem. Se não tivesse o lado bom, não estava aqui conversando com você, família. Agora, tem o lado ruim também. 5G a gente precisa trabalhar um pouco mais, pesquisar um pouco mais. Mas, enfim, a live não é disso. É só para dizer que somos o máximo, ó. Beijo no ombro. Se você não entende isso, se você não se ama, se você não consegue ver a sua identidade, começa a ficar assistindo essa live direto, você vai ver uma hora, você vai ver, porque eu vou bater nessa tecla o tempo inteiro. A importância da raça humana. E nós temos uma energia negativa contra a gente. Assim como o Simba tinha lá o Scar, nós temos também, sabe? Às vezes não é o diabo, às vezes é só uma pessoa. E olha, não tem pior inimigo nosso do que o nosso próprio eu. Então, às vezes, tem gente que fala assim, porque o diabo, porque o meu colega do trabalho está com inveja. Não sei. Às vezes, o problema é com você mesmo. É você que fica competindo com você mesmo, não consegue se deixar ficar leve, livre para viver. Bom, família, eu acho que era isso. E uma coisa que eu anotei uma coisa aqui para falar, que eu acho que foi muito legal do Rei Leão, que foi assim. Na história, acaba que tudo gira em torno de uma mentira, né? Porque o Simba acredita numa mentira que o tio dele conta, e depois o tio Scar tenta dizer contar uma mentira, dizendo que foi o Simba que matou o pai, quando ele não foi. E aí, eu não sei a imagem para vocês, gente, mas a minha imagem agora ficou uma coisa horrorosa. Mas, enfim. E aí, o Simba, ele acredita naquela mentira. Só que tem uma coisa. Deus não acredita na mentira. Teu cérebro, ele não acredita na mentira. Ele vibra no amor, ele vibra na verdade. A verdade vos libertará. Então, assim, o que é importante? É você entender a sua identidade. Entender que por mais que alguém diga uma mentira, que você é feio, pobre, burro, gordo, chato, que você não presta, beijo no ombro, isso é mentira. Não importa em que situação você esteja agora, não importa o que você fez. Você tem capacidade de fazer tudo muito melhor. Enquanto estamos vivos, estamos aprendendo e temos a possibilidade de sermos co-criadores. Eu sempre falo isso. Eu sou co-criadora dos TCCs de todos os meus estudantes que passam na minha vida. Eles criam, mas eu estou ali junto. Sabe? Então, assim, você é co-criador de tudo que tem nesse universo. Não existe nada que tenha nesse universo que você não faça parte. Acredite nisso. Você vai falar, como assim? Acredite.
sabe? Se você não acredita em você, pelo menos acredita em mim. Acredita que isso é verdade. Você é um co-criador com todo o universo. Esse universo não seria o mesmo se você não estivesse aqui. Você faz diferença para pessoas que você nunca viu. Às vezes você conversa com alguém ou você faz alguma coisa e aquilo vai como o pelinho lá do Simba que foi voando, voando, voando. E assim, essa sua ação vai voando, voando para longe, vai atingir uma pessoa que você nunca nem vai conhecer. A sua vibração positiva ou negativa, lembra daquela live da água que eu falei? Ela é capaz de atingir muitas pessoas. Então, assim, para de achar que você é um nada. Para de achar que você não tem valor. Porque você tem muito valor. Deus não acredita nessas mentiras. E aí, pensa numa coisa assim. Toda vez que você for pensar numa coisa negativa a seu respeito, pensa por que você está pensando essa coisa negativa a seu respeito. Ah, é porque eu fiz isso, isso, isso. Não reviva, mas reveja a situação. Veja o que você pode melhorar. Bota no papel, gente. Sabe, a gente perde tanto tempo com tanta besteira. Vamos começar a perder tempo com a gente. Tem coisa... Eu sempre falo isso quando dou aula de empreendedorismo. A empresa mais importante do planeta é a Você S.A. Atrás de todo CNPJ tem um CPF. Então comece a ver isso. Perde um tempinho, porque você não está perdendo, você está ganhando. Vai lá e faz isso. Aí você fala assim, estou me achando hoje ruim. Por quê? Ah, porque aconteceu isso, isso, eu fiz isso, isso, isso. O que eu posso melhorar? Ah, eu estou lembrando de uma situação que aconteceu comigo. E vem, né? Aquela coisa, vem na cabeça da gente algumas coisas ruins. É o tal do gatilho mental. Em marketing a gente usa muito isso, gatilho mental. É o gatilho mental, que às vezes é aquele cheiro que te lembra alguma coisa, ou uma música que pode lembrar uma coisa boa, uma coisa ruim. Aí você vai e pensa, o que houve? Ah, foi essa música que me lembrou? Tá, o que aconteceu naquele momento? Isso, isso, isso. O que eu aprendi com aquilo? O que eu posso... Aquilo eu não posso mudar mais, mas o que eu posso ter aprendido com aquilo para não ver mais? Aquilo não vai acontecer de novo. Tá lá no passado. Pronto. E aí você pensa assim, toda vez que pensar algo negativo de você, você pensa assim. Algo positivo, você fala assim. Eu sempre gosto de linkar tudo ao seu credo, tá? Quem não tem, pensa no credo da ciência e no amor a si mesmo, tá? O pessoal que é ateu. Mas quem tem algum credo, linke-se na sua fé, pensa o seguinte, Deus, eu vou falar de mim, de Deus, de Jesus, que eu sou apaixonada por eles. Mas eu falo assim, Deus, ou então Jesus, eu falo, olha só, como é bom para mim fazer isso, 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 como é fácil para mim, do ler, como é fácil para mim ler, como é fácil para mim que as pessoas me amem, me respeitem, como é bom e fácil e prazeroso emagrecer para mim. Começa a falar essas coisas. Sabe, tem gente que fala assim, a palavra pura tem poder. A palavra tem poder? Tem, já falei para vocês, ciência, tá, gente? Galera que está chegando nova aqui, família, vão se comunicando. Eu hoje não tenho chat. Não vou ver ninguém aqui. Para mim, estou falando para ninguém, mas eu sei que a minha família está comigo. Mas, assim, conversa com a galera que está chegando aqui. Eu falo de coisas que pode parecer loucura, viagem, não sei o quê, mas é pura ciência. A neurociência, que eu estudo pra caramba, o marketing, a física, que eu me dedico agora, a física quântica. Então, o que eu estou falando aqui pode parecer simples, e essa é a minha ideia é fazer com que essas coisas de inteligência emocional, de neurociência, de PNL, possa parecer simples para os leigos tomarem posse, porque o que adianta a gente dedicar tantos anos estudando, se esse estudo não servir para nada, para o nosso dia a dia, é só para publicar artigo científico, não é para isso que a gente estuda. A gente não estuda para ganhar mais dinheiro, e a gente não estuda para ficar publicando artigo científico. A gente estuda para ser um ser humano melhor. A gente estuda para compartilhar vida. Não é para compartilhar só conhecimento, não. É vida, é vida. Então, coloca isso em prática, porque eu tenho certeza que dá certo. Toda vez que você pensar algo negativo, você pensa no seu sagrado e fala assim, sei lá, você tem medo de dirigir. Você vai, quando você entrou no carro, você vai dizer, meu Deus, muito obrigada, porque eu dirijo tão bem, dirigir para mim é algo tão fácil. No início, você vai achar uma idiotice, você vai falar, a Denise é maluca de ficar falando isso. Começa a fazer. É igual exercício físico. Tu vai primeiro dia na academia, faz um exercício e fala, isso não vai mudar a minha vida, eu tô deste tamanho, eu vou conseguir.
Continua fazendo. Um ano depois você vai ver como é que você está com o seu corpo lindo, sarado e maravilhoso. O cérebro humano também precisa disso. Ele precisa de repetição. Não tem a série da academia? É a série que você tem que fazer de repetição dentro da mente humana. Família, até a semana que vem. Nem sei a hora. 4 minutos. Até a semana que vem. Espero que vocês tenham gostado dessa live, assim como eu. Me perdoem porque eu não estou conseguindo falar com vocês. Vou tentar identificar o que é. Acredito que eu sei, né? Eu falei do nome do livro, provavelmente isso, eu falei do nome do filme, falei de pessoas, mas eu tenho que... Sabe o que é intimidade, né, família? Sento aqui, fico de papo. Sabe aquele papo? Só falta... Eu não sei fazer tricô, nada disso, né? Apesar de que as pessoas acham, não sou boa de cozinha, não sou muito boa nessas coisas, mas fico aqui tricotando com vocês, fazendo papo. E a intimidade faz isso, né? Minha filha tem uma frase dela que eu gosto muito, que ela diz assim, mãe, dê dinheiro para alguém, mas não dê intimidade, porque aí estraga tudo, dá ruim, né? E aí, com essa intimidade, eu falo algumas coisas e eu esqueço. Que por conta de, infelizmente, ter pessoas muito negativas na rede social, agora nós que trabalhamos com a rede social, a gente está sendo tolhido de algumas palavras, né? A gente não pode falar determinadas palavras, porque a máquina, ela entende que isso pode estar levando para algum outro lugar não muito bom. Então, provavelmente deve ter sido isso que aconteceu e a gente vai aprendendo, né? Melhor feito do que perfeito. Eu vou fazendo. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem. Para a próxima live de quinta, com papo de primeira. Família, de quinta, com amor, ó, de primeiraça. Fiquem na paz. Amo vocês, família.